Que bebê? Perguntei, parada na porta da frente da minha própria casa com meu filho recém-nascido dormindo contra meu peito, enquanto meu marido me encarava como se eu tivesse perdido a cabeça. Atrás dele estavam a mãe dele, o chefe dele e a mulher com quem ele realmente estava se encontrando aquela manhã. O bebê que você me disse para chamar um táxi às 2 da manhã, aquele bebê. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Aquela cena veio depois. Uma semana antes, às 2, 3 da manhã, eu estava parada descalça no corredor escuro do lado de fora do nosso quarto em Barueri, São Paulo, com fluido quente escorrendo pelas minhas pernas e uma cólica tão forte que me curvava para a frente na cintura. Por um segundo, eu simplesmente fiquei ali, uma mão apoiada na parede, tentando respirar através dela. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido baixo do ar-condicionado e o tic-tac do relógio da cozinha no fim do corredor. Morávamos em uma casa arrumada de alvenaria, em um condomínio residencial tranquilo, onde ninguém esperava problemas reais depois da meia-noite. O tipo de bairro onde as luzes das entradas brilhavam em amarelo suave e cada gramado parecia aparado e adequado. Do lado de fora, meu marido e eu provavelmente parecíamos tão adequados quanto. Dentro daquele corredor, eu sabia melhor. Coloquei a mão no batente da porta do quarto e disse, meu marido. Nenhuma resposta. Uma contração mais forte veio baixa e torcida, e eu tive que apertar os lábios até ela passar. Então fui para o lado dele da cama e sacudi seu ombro. Meu marido, sussurrei, acorde. Estou em trabalho de parto. Ele fez um som no fundo da garganta, meio gemido, meio suspiro, e rolou de costas sem realmente abrir os olhos. Os números azuis no relógio dele marcavam 2, 3. Eu me lembro disso claramente porque mais tarde na minha mente aquele horário virou uma linha. Antes das 2, 3, eu ainda tentava ser uma esposa. Depois das 2, 3, algo em mim começou a mudar. Ele apertou os olhos para mim. Ok. Minha bolsa estourou. Ele piscou uma vez devagar e irritado, como se eu tivesse acordado ele para dizer que o caminhão de lixo chegou cedo. Estou falando sério, eu disse. Estou tendo contrações. Preciso ir. Meu marido se ergueu apoiado em um cotovelo, esfregou o rosto, depois olhou para a bainha molhada da minha camisola. Em vez de pânico ou preocupação ou mesmo simples atenção, o que cruzou o rosto dele foi irritação. Então chame um táxi, murmurou. Eu tenho reunião amanhã. Por um momento, pensei que talvez tivesse ouvido errado. Um táxi? Ele caiu de volta no travesseiro. Ou Uber, tanto faz. Preciso dormir. Eu tenho reunião de diretoria às 9. Fiquei ali parada olhando para ele. Estávamos casados havia 11 anos. Eu tinha 41 anos, grávida depois de anos achando que talvez nunca acontecesse comigo, e parada na frente do meu marido enquanto as dores do parto rolavam pelo meu corpo como um torno apertando por dentro, e tudo que ele conseguia pensar era no sono dele. Meu marido, eu disse de novo, mais suave dessa vez porque o choque tinha achatado minha voz. Não consigo dirigir assim. Ele puxou o edredom mais para cima. Então não dirija. Chame alguém. Alguém. Não, eu te levo. Não deixe eu me vestir. Não, você está bem? Só chame alguém. Então ele esticou a mão para a mesinha de cabeceira, pegou o celular, virou a tela para baixo e disse, por favor, faça silêncio. Queria poder dizer que gritei com ele. Queria poder dizer que joguei um abajur ou arranquei o cobertor da cama. Mas a verdade é que eu simplesmente fiquei ali com a mão na barriga, respirando forte através de outra contração e senti algo frio se acomodar dentro de mim. Não um ataque, nem raiva ainda, só conhecimento. O tipo que chega de uma vez e rearruma tudo. Saí do quarto e puxei a porta até quase fechar atrás de mim. Não bati, só fechei o suficiente. Na cozinha, me inclinei sobre o balcão e abri o app de corrida com as mãos tremendo. Meu polegar escorregou 2 vezes na tela. O primeiro motorista aceitou, depois cancelou. O segundo estava a 8 minutos, depois de repente 12, depois sumiu. O terceiro aceitou e ficou parado no mapa como se talvez tivesse dormido em um estacionamento. Outra contração veio mais forte dessa vez. Segurei a borda do balcão até os nós dos dedos doerem. Tudo bem. Sussurrei para mim mesma. Tudo bem, tudo bem. O motor da geladeira ligou. Em algum lugar lá fora, um cachorro latiu uma vez e parou. O mundo inteiro parecia estranhamente calmo para o tipo de noite que divide uma vida ao meio. Tentei ligar para meu marido da cozinha,
pensando que talvez ouvir o toque do celular acordasse ele para a decência. Caiu direto na caixa postal. Ele tinha desligado o celular. Aquilo fez algo comigo. As pessoas falam de coração partido como se fosse dramático, barulhento, inesquecível. Mas o pior tipo que eu já senti foi quieto. Era estar embaixo da luz fraca sobre o fogão de chinelos molhados, percebendo que o homem com quem eu dividia uma cama, uma conta bancária e um futuro tinha feito uma escolha real. Ele tinha escolhido o conforto em vez de mim. O sono em vez de mim. Uma reunião em vez do nascimento do filho dele. Me vesti entre as contrações, leggings pretas de gestante folgadas, moletom antigo da faculdade do meu marido, sapatos sem calcanhar porque eu não aguentava me curvar tempo suficiente para qualquer outra coisa. Peguei minha bolsa, o cartão do plano de saúde, o carregador do celular e a mala do hospital meio arrumada perto do armário da entrada. Ainda não tinha tudo dentro. Eu tinha dobrado macacõezinhos minúsculos no dia anterior e dito a mim mesma que ainda tínhamos tempo. Nenhuma mulher esquece o som da porta da frente se fechando atrás dela quando sai para o hospital sozinha. O ar lá fora estava quente e pesado. Região metropolitana de São Paulo no final da primavera. Ainda não quente de verdade, mas perto o suficiente para a noite guardar calor. Minha garagem parecia prateada sob o poste da rua. Fiquei ao lado do meu SUV por um segundo com uma mão no teto esperando a dor passar. Então entrei e liguei o motor. O relógio do painel marcava 2:21 da manhã. Dei ré devagar, respirando pela boca, as duas mãos apertadas no volante. Os pneus fizeram aquele leve estalo na borda da garagem. Eu me lembro de detalhes absurdos daquela viagem com mais clareza do que alguns anos inteiros do meu casamento. O brilho vermelho da placa do posto de gasolina na esquina. O clique da seta. O trecho vazio da rodovia dos Bandeirantes parecendo largo e brilhante demais sob as lâmpadas de cima. Minha própria respiração irregular no carro, uma mão saindo do volante a cada poucos minutos para pressionar baixo contra a barriga. Cada contração vinha como uma onda com dentes. Eu ficava dizendo o horário em voz alta para mim mesma. 2:26. Respire. 2:29. Mãos firmes. 2:33. Você consegue. Em um semáforo vermelho, eu era o único carro ali. Nenhuma outra alma à vista. Eu me lembro de rir uma vez, só uma risada curta e feia, porque meu marido sempre tinha se importado mais com as reuniões dele do que com qualquer coisa bagunçada ou humana. Pia quebrada. Problema meu. Cachorro doente. Problema meu. Jantar de Natal para 14 pessoas. Também problema meu. Aparentemente, trabalho de parto às 2:00 da manhã caía na mesma categoria. Reunião de diretoria. Eu disse em voz alta para o carro vazio e quase ri de novo. Então outra contração veio tão forte que borrava minha visão, e eu tive que puxar uma longa respiração pelo nariz e soltar devagar antes que o sinal abrisse. Quando cheguei à entrada do hospital, meu cabelo estava úmido nas têmporas e todo o meu corpo parecia tenso de esforço. Entrei na faixa de desembarque de emergência, peguei a mala torto e arrastei os pés em direção às portas automáticas. Um jovem segurança me viu chegando e correu com uma cadeira de rodas. Senhora, a senhora está sozinha? Aquela pergunta quase me desmontou. Sim, eu disse. Ele pareceu surpreso, mas não falou nada. Só me ajudou a entrar na cadeira e me empurrou pelas portas automáticas brilhantes, enquanto o ar do hospital batia frio no meu rosto, esterilizado, carregando aquela mistura de desinfetante e café que todo hospital parece ter. Na triagem, a enfermeira de cabelo loiro prateado e óculos de leitura olhou uma vez para mim e disse: Querida, onde está seu marido? Soltei uma respiração que quase era uma risada. Dormindo, eu disse. A boca dela se apertou. Bem, isso é algo, não é? Foi a primeira gentileza que recebi naquela noite e quase me fez chorar. As contrações estavam próximas agora. A enfermeira prendeu um monitor em mim, me examinou e todo o tom dela mudou. Certo. Ela disse firme. O bebê está vindo mais cedo do que gostaríamos, mas estamos nos movendo. Fique comigo agora. Mais cedo do que gostaríamos. Foi assim que o médico disse também. Um pouco depois, sob luzes fortes, enquanto máquinas bipavam ao meu redor e as pessoas se moviam rápido em sapatos limpos. Não pânico, não desastre, mas preocupação suficiente para eu perceber que isso não era algum inconveniente dramático que meu marido podia dormir e depois pedir desculpas com flores do supermercado. Isso era real.
Deitei ali segurando o corrimão da cama do hospital enquanto outra contração rasgava por mim, e pela primeira vez naquela noite a raiva chegou. Não alta, não selvagem, clara. Virei o rosto para o teto, pisquei forte contra o ardor atrás dos olhos e sussurrei para mim mesma: depois de hoje à noite, eu paro de esperar ele me escolher. A primeira vez que ouvi meu filho chorar foi fino e agudo, como um som que ainda não confiava no mundo. Aqui está ele, disse a enfermeira. A voz suave, mas firme, daquele jeito treinado de quem já viu tudo e ainda sabe quando um momento importa. Um pouco prematuro, mas ele é forte. Eles me mostraram ele por um segundo, olhos vermelhos enrugados, apertados como se discutisse com a luz, e depois levaram ele para o aquecedor do outro lado da sala. Máquinas zumbiam. Alguém gritava números. Outra enfermeira ajustava algo perto do meu ombro. Ele está bem? Perguntei. Ele está bem, disse o médico. Só estamos ajudando ele um pouco. Ajudando ele. Aquela frase ficou comigo também. Havia muitas coisas na minha vida que tinham precisado de ajuda. Meu casamento, por exemplo. 11 anos alisando tensões, explicando frieza, dizendo a mim mesma que meu marido estava só cansado, só estressado, só focado no trabalho, sempre só algo. Agora havia um bebê na sala que ainda não sabia nada disso. Virei a cabeça para a porta sem pensar, meio esperando por hábito mais do que esperança ver meu marido entrar, atrasado, sem fôlego, pedindo desculpas, dizendo que não tinha entendido e que tinha corrido assim que percebeu. A porta ficou fechada. A enfermeira ao meu lado seguiu meu olhar e disse gentilmente: alguém a caminho? Não? Eu disse depois de um segundo. Não, acho que não. Ela não insistiu. Só deu um pequeno aceno, como se tivesse ouvido aquela resposta antes. Trouxeram ele de volta para mim depois que terminaram de verificar. Ele estava bem enrolado, o rosto já mais calmo, a respiração mais estável. Quando deitaram contra meu peito, algo no meu corpo tenso a noite toda finalmente relaxou. Oi, sussurrei porque não sabia o que mais dizer. Oi, Levi. Eu não tinha contado para meu marido aquele nome. Tínhamos falado de algumas opções, rodeado elas do jeito que casais fazem, mas nunca decidido. Por muito tempo eu achei que nomear uma criança era algo que se fazia junto. Agora parecia algo que eu tinha permissão para reivindicar. Levi, eu disse de novo, mais baixo dessa vez. Ele fez um som pequeno como um suspiro, e os dedinhos dele, tão minúsculos que não pareciam reais, se curvaram contra o tecido do meu moletom. Deitei ali um tempo só ouvindo ele respirar, para dentro e para fora, para dentro e para fora. O ritmo era estável, e eu me vi acompanhando sem pensar. Em algum momento, uma enfermeira perguntou se eu queria ligar para alguém. Pensei nisso. Minha irmã mora em outro estado. Conversamos, mas não todo dia. Meus pais já se foram. A família do meu marido, bem, era outra história. Ligo mais tarde, eu disse. A verdade era que eu não queria explicar nada ainda. Não o trabalho de parto, não o fato de que eu tinha dirigido sozinha para o hospital, não o silêncio do lado da cama do meu marido. Eu não tinha energia para moldar a história em algo que soasse normal. Por volta das 6h15 da manhã, quando o céu lá fora da janela estreita do hospital começou a clarear, meu celular vibrou na bandeja ao meu lado. Peguei ele devagar, com cuidado para não acordar Levi. Era meu marido. Tudo bem? Só isso. Não. Você chegou bem? Não. Como você está? Não. O bebê chegou? Só tudo bem? Li 2 vezes. Depois uma terceira, como se algo mudasse se eu olhasse tempo suficiente. Não respondi. Em vez disso, coloquei o celular virado para baixo e observei o peito do meu filho subir e descer. Um pouco depois, a enfermeira do cabelo loiro prateado voltou. Verificou meus sinais, ajustou o cobertor em volta de Levi, depois olhou para meu celular. Alguém já deu notícias? Perguntou. Meu marido mandou mensagem, eu disse. Hã? Hesitei. Depois dei de ombros pequeno. Ele perguntou se estava tudo bem. As sobrancelhas dela se ergueram só um pouco. Bem, essa é uma forma de colocar. Havia um tom seco na voz dela que me fez sorrir só um pouco. Ela terminou de escrever algo na ficha e depois encostou um quadril na lateral da cama, baixando a voz. Posso te contar uma coisa? Disse. Claro. Eu tive meu primeiro filho aos 32, ela disse. Achei que tinha um marido perfeito. Bom emprego, casa boa, sabia dizer as coisas certas na frente dos outros. Olhei para ela, sem saber aonde isso ia. Deixei ele aos 48,
Ela continuou como se estivesse me contando sobre trocar de salão de beleza. Melhor decisão que já tomei. Soltei uma respiração quieta. O que aconteceu? Ela deu um sorriso pequeno e sabedor. Nada grande. Esse era o problema. Só 1000 pequenos momentos em que eu percebia que estava carregando tudo sozinha. Aquilo acertou fundo. Eu costumava pensar, ela continuou, que se eu só explicasse melhor ou esperasse o momento certo, ou tivesse paciência suficiente, ele ia me encontrar no meio do caminho. Ela endireitou o corpo e ajustou o cobertor de novo, mas os olhos dela ficaram nos meus. Ele nunca fez. Então eu parei de esperar. Parei de esperar. Aquelas 2 palavras ecoaram na minha cabeça muito depois que ela saiu do quarto. Por volta do meio da manhã, depois que Levi tinha sido verificado de novo e eu tinha sido transferida para uma sala de recuperação mais quieta, finalmente peguei meu celular de volta. Meu marido tinha mandado mais uma mensagem. Me avise quando for dada alta. Tenho um dia cheio. Um dia cheio. Fiquei olhando para aquela linha por um bom tempo. Então, quase sem pensar, abri nosso app bancário. Não sei exatamente por que fiz isso naquele momento. Talvez instinto. Talvez o acúmulo de anos em que o dinheiro tinha mudado quieto sob o controle do meu marido. Ele cuidava dos investimentos, das poupanças, do panorama geral como ele gostava de chamar. A conta carregou e por um segundo tudo parecia normal. Então notei as transferências. Não saques grandes óbvios, menores, regulares, quietos, saindo da nossa conta conjunta para outra conta que eu não reconheci imediatamente. Cliquei nos detalhes. As transferências voltavam meses, 6 meses, talvez mais, cada uma pequena o suficiente para não acionar alarme. Juntas o suficiente para importar. Senti algo se acomodar de novo. Não choque dessa vez. Confirmação. Certo, eu disse baixinho. Levi se mexeu levemente contra meu peito e eu descansei a mão sobre as costas dele. Está tudo bem, sussurrei, embora não tivesse certeza se falava com ele ou comigo. Não liguei para meu marido, não mandei mensagem. Em vez disso, fiz algo que não fazia havia muito tempo. Tomei uma decisão sem verificar como afetaria ele. Liguei para uma advogada. O número veio da enfermeira. A irmã dela, ela disse, trabalhava com direito de família na região de São Paulo. Boa com situações complicadas, ela acrescentou com um olhar que me disse que sabia mais do que dizia. A recepcionista atendeu no segundo toque. Calma, profissional. Escritório de advocacia de Letícia Almeida. Como podemos ajudar? Ajustei Levi levemente e respirei devagar. Meu nome é Iris Lima, eu disse. Acabei de ter um bebê esta manhã e acho que preciso falar com alguém sobre minhas opções. Houve uma breve pausa na linha. E então o tom dela amoleceu o suficiente para parecer humano. Claro, senhora Lima. Vamos agendar para a senhora. Quando desliguei algo dentro de mim parecia diferente. Não mais leve, mais forte. Naquela tarde a enfermeira voltou com uma pilha de papéis. Formulários de plano de saúde, planejamento de alta, informações de contato de emergência. Vamos preencher isso enquanto a senhora está disposta, ela disse. Assenti e peguei a caneta. Nome, data de nascimento, endereço. Então a linha para contato de emergência. Pausei. Por anos eu teria escrito o nome do meu marido sem pensar. Tinha sido automático como assinar o meu próprio. Agora minha mão pairava sobre o papel. Às 2 da manhã ele tinha me dito para chamar um táxi. Às 6h15 da manhã ele tinha perguntado se estava tudo bem. Às 10h30 da manhã ele tinha me lembrado que tinha um dia cheio. Escrevi meu próprio nome. A enfermeira olhou para ele, depois para mim. Não disse nada, mas deu um pequeno aceno. Bom, ela disse baixinho. Quando ela saiu, olhei para Levi de novo. O rosto dele estava mais suave agora, a respiração regular. Ele não sabia nada de reuniões de diretoria ou transferências bancárias, ou o som de um homem desligando o celular no meio da noite. Ele só sabia calor e um batimento cardíaco. Inclinei a cabeça para trás no travesseiro e fechei os olhos por um momento. Se ele quisesse ser pai, sussurrei baixo o suficiente para só eu ouvir, ele teve a chance às 2 da manhã. Lá fora da janela, o sol paulista tinha subido alto e brilhante, como se fosse qualquer outro dia comum. Dentro daquela sala, tudo já tinha mudado. Não fui para casa logo. Isso me surpreendeu mais do que qualquer coisa. Por anos, não importava o que acontecesse. Casa era onde eu ia para resetar, para me reorganizar, para fazer as coisas parecerem normais de novo.
Mas deitada ali naquela sala de hospital quieta em Barueri com Levi, enrolado contra mim, e a luz do sol se acumulando no piso de cerâmica, percebi que não estava com pressa de voltar para a versão da minha vida que existia antes das 2:00 da manhã. Aquela versão já tinha acabado. Eu só não tinha dito em voz alta ainda. Letícia Almeida, minha advogada, me ligou naquela tarde. A voz dela era firme, sem pressa, o tipo de voz que não desperdiça palavras e não precisa se elevar para ser ouvida. Entendo que a senhora teve um dia e tanto, senhora Lima. Ela disse. Essa é uma forma de colocar, respondi. Ela soltou uma respiração pequena que quase soou como um sorriso. Por que a senhora não me conta o que está acontecendo? Então eu contei. Não tudo, não os 11 anos inteiros, mas o suficiente. A noite, a viagem, as mensagens, as transferências bancárias. Ela não interrompeu, não reagiu com surpresa ou pena, só escutou. Quando terminei, ela disse, certo, aqui está o que eu gostaria que a senhora fizesse primeiro. Não confronte ele ainda. Documente tudo. Mantenha a comunicação mínima e não mova dinheiro de forma que possa ser interpretado como esconder bens. Vamos fazer isso limpo. Limpo, repeti. Sim, senhora. Limpo e completo. Olhei para Levi, que tinha um punho enfiado perto da bochecha, como se pensasse em algo importante. E o bebê? Perguntei. A senhora protege ele. Ela disse simplesmente. Essa parte não é complicada. Havia algo tranquilizador na forma como ela disse aquilo. Como se no meio de tudo mudando, ainda havia linhas que ficavam claras. Marcamos um horário para nos encontrar mais tarde na semana. Pessoalmente, ela queria revisar documentos, cronogramas, qualquer coisa que eu pudesse reunir. Depois que desliguei, fiquei ali um tempo, deixando o silêncio se acomodar ao meu redor. Então meu celular vibrou de novo. Meu marido, estou entrando em reunião. Me avise quando estiver em casa. Fiquei olhando para aquela mensagem mais tempo do que devia. Ele ainda não sabia, nem que Levi tinha nascido, nem que eu tinha passado a noite em trabalho de parto sozinha, nem que algo fundamental tinha mudado. Parte de mim se perguntava o que ele achava que estava acontecendo. Será que assumia que eu ainda esperava por uma corrida em algum lugar, sentada no saguão da emergência, folheando uma revista, ou talvez ele nem tivesse pensado nisso? Isso parecia mais provável. Coloquei o celular sem responder. Um pouco depois do almoço, abri as redes sociais por hábito. Não postei nada, mas rolei às vezes do jeito que as pessoas fazem quando não querem ficar muito tempo com os próprios pensamentos. Foi quando vi. Meu marido tinha postado uma foto, nada dramático. Só uma imagem do laptop aberto em uma mesa de conferência, uma xícara de café ao lado, legenda que dizia, grande dia pela frente. Vamos lá. Já havia um punhado de curtidas, um comentário de alguém do trabalho, um emoji de joinha do irmão dele. Fiquei olhando para aquela foto por um bom tempo. Aquele era meu marido, o homem que tinha me dito para chamar um táxi às 2:00 da manhã. O homem que tinha desligado o celular e voltado a dormir enquanto eu dirigia sozinha, através de contrações para o hospital. Agora ele estava sentado sob luzes fluorescentes com uma xícara de café, se apresentando como estável, confiável, pronto. Uma calma estranha se acomodou sobre mim. Não era choque, isso tinha passado. Nem raiva, não do tipo que queima quente e faz você querer reagir na hora. Era mais quieto que isso. Ouvi a voz da enfermeira de novo na minha cabeça. Parei de esperar. Não estou mais com raiva, eu disse em voz alta, testando as palavras. Levi se mexeu levemente, os dedinhos minúsculos roçando meu pulso. Só terminei. Eu completei. Aquilo parecia mais perto da verdade. Naquela noite, depois que trouxeram o jantar frango cozido demais, vagem e um pão que não toquei, peguei meu celular de novo e finalmente abri as mensagens do meu marido. Havia 3 agora. Tudo bem? Me avise quando for dada alta. Vou passar aí hoje à noite. Quero ver o bebê. Li aquela última 2 vezes. Quero ver o bebê. Não nosso bebê, não como vocês dois estão. Só o bebê. Uma semana atrás, aquela mensagem talvez tivesse me amolecido, me feito pensar. Bem, pelo menos ele está tentando. Agora ela caía diferente. Agora você quer brincar de pai? Eu disse baixinho. Não respondi. Em vez disso, abri o app de notas no celular e comecei a escrever. Cronograma 2:03 da manhã, bolsa estoura. Meu marido se recusa a dirigir. 2:15.
a 2:20 cancelamentos de Uber. 2:20 e saio de casa. 3 chego na emergência sozinha. 6:15. Meu marido manda mensagem. Tudo bem? Continuei. Todo detalhe que conseguia lembrar, todo carimbo de horário, toda palavra. Não era emocional, era preciso. Aquilo mais do que qualquer coisa me dizia o quanto eu tinha mudado. Mais tarde, naquela noite, quando o hospital tinha silenciado e as luzes do corredor diminuído, sentei na cama com Levi descansando contra meu ombro e escutei os sons pequenos ao meu redor. Um carrinho rolando em algum lugar longe no corredor, um monitor bipando em outro quarto, o ritmo suave da respiração do meu filho. Pensei nos últimos 11 anos, não em flashes longos dramáticos, só cenas pequenas. Meu marido me cortando no jantar com amigos. Meu marido cancelando uma viagem de fim de semana porque algo surgiu no trabalho. Meu marido me dizendo, você está exagerando, quando eu tentava explicar como algo parecia. Nada grande. Esse era o problema. Nada grande, sussurrei. Levi fez um som pequeno e sonolento. Eu sei, eu disse, ajustando ele gentilmente. Eu achava que isso significava que tudo estava bem. Por volta da meia-noite o cansaço finalmente me alcançou. Deitei com cuidado, um braço curvado protetoramente em volta de Levi, e fechei os olhos. Mas o sono não veio logo. Minha mente ficava voltando para uma imagem, meu marido deitado na cama, puxando o cobertor para cima, desligando o celular. Aquele momento, aquela escolha, aquela linha, às 2:00 da manhã ele tinha escolhido dormir. Às 2:00 da manhã eu tinha escolhido levantar, me mover, dirigir, fazer o que precisasse ser feito. A diferença entre aquelas duas escolhas parecia maior agora do que tinha parecido no momento. Parecia um mapa. Pela manhã eu estava mais clara. Não mais calma, embora houvesse um pouco disso, mas mais clara. Quando a enfermeira entrou para me verificar, ela sorriu para Levi e disse, como vocês dois passaram a noite? Estamos bem, eu disse. E seu marido? Ela perguntou. Casual, mas atenta. Encontrei os olhos dela. Ele não faz parte disso agora. Ela me estudou por um segundo, depois assentiu. Certo. Sem julgamento, só reconhecimento. Antes de sair, ela parou na porta. Sabe, ela disse, as pessoas mostram quem são em momentos como este. Eu sei, respondi. Depois que ela saiu, peguei meu celular mais uma vez. A última mensagem do meu marido estava na tela. Vou passar aí hoje à noite. Quero ver o bebê. Digitei uma resposta, depois apaguei. Digitei de novo. Apaguei também. Finalmente tranquei o celular e deixei de lado. Ele viria. Claro que viria. Homens como meu marido sempre vinham uma vez que a parte difícil tinha passado. Uma vez que a história podia ser contada de forma que os fizesse parecer razoáveis de novo. Ajustei o cobertor em volta de Levi e me recostei no travesseiro. Tudo bem, murmurei. Mais para mim do que para ele. Deixa ele vir. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu não estava esperando ser escolhida. Eu estava me preparando para decidir. Quando levei Levi para casa, a casa parecia exatamente a mesma. Mesma entrada arrumada, mesmas fotos emolduradas na parede, férias sorridentes, jantares de feriado, uma vida que sempre fotografava melhor do que parecia. O mesmo sofá que meu marido insistia em manter mesmo com as almofadas afundadas no meio. Do lado de fora, nada tinha mudado. Por dentro, tudo tinha. Eu tinha trocado as fechaduras naquela manhã. Não foi dramático, sem polícia, sem gritos. Só um chaveiro chamado Eduardo, de uma empresa perto de Barueri, que chegou em uma van branca, limpou as botas no capacho e perguntou, a senhora quer trocar tudo? Sim, eu disse. Frente, fundos, garagem, tudo. Ele assentiu como se aquilo não fosse incomum. Talvez não fosse. Enquanto ele trabalhava, fiquei na cozinha com Levi nos braços, ouvindo os cliques metálicos pequenos, enquanto cada fechadura virava em algo novo. Era um som simples, mas carregava peso. Clique, clique, clique. Ao meio-dia, a casa pertencia a mim de um jeito que não tinha antes. Letícia tinha me ajudado a alinhar as coisas. Papelada protocolada, contas revisadas, nada imprudente, nada escondido, só clareza. O tipo que fazia tudo que meu marido vinha fazendo quieto, se destacar em relevo afiado. Ele tinha alugado um apartamento em Osasco 6 meses atrás. Tinha aberto uma conta separada, transferências que somavam mais do que eu tinha percebido primeiro. E havia Larissa, 34 anos,
Trabalhava no departamento dele, curtia as postagens dele, comentava nas fotos dele. O tipo de presença que parece inofensiva se você não estiver prestando atenção. Eu não tinha prestado atenção. Essa parte era culpa minha. Por volta das 6h40 da tarde a campainha tocou. Levi dormia contra meu ombro, a respiração quente através do tecido fino da minha camisa. Fiquei na sala de estar por um segundo, só segurando firme, sentindo o momento se acomodar. Então fui até a porta e abri. Meu marido estava ali em uma camisa azul passada, mangas dobradas como se tivesse acabado de sair de uma reunião. Atrás dele, a mãe dele, Márcia, segurava a bolsa com as duas mãos, a boca já em uma linha de desaprovação, e um passo atrás deles, ligeiramente de lado, estava Larissa. Ela usava um suéter bege suave e uma expressão educada e incerta, como se não tivesse certeza total do papel que devia estar interpretando. Por um segundo, ninguém falou. Então meu marido sorriu. Não um sorriso largo, só o suficiente para sugerir normalidade. Aí está você, ele disse. Você não respondeu minhas mensagens. Dei um passo para trás ligeiramente, mas não abri a porta mais. Estive ocupada, eu disse. Os olhos dele desceram para Levi. E ela? Márcia se inclinou para a frente, tentando ver melhor. Ah, Iris, deixa eu ver meu neto. O tom dela carregava aquela mistura familiar de direito e afeto, como se os dois fossem a mesma coisa. Ajustei Levi ligeiramente, mantendo ele perto. Ele está dormindo, eu disse. Meu marido deu um passo pequeno para a frente, como se aquilo resolvesse. Não vamos acordar ele. Só quero ver. Atrás dele, o olhar de Larissa percorreu a casa, absorvendo os detalhes. As fotos, os móveis, a vida que ela tinha orbitado sem nunca entrar. Meu marido, eu disse. Minha voz calma. Precisamos conversar. Ele franziu um pouco a testa. Podemos conversar dentro. Balancei a cabeça. Ainda não. Foi quando a paciência de Márcia se esgotou. Isso é ridículo, ela disse. Dirigimos todo o caminho de Jundiaí e você nos mantém na varanda como estranhos. Encontrei os olhos dela. De certa forma, eu disse, vocês são. Meu marido soltou o ar bruscamente. Iris, vamos. Não vamos fazer isso aqui. Fazer o quê? Perguntei. A mandíbula dele se apertou. Fazer cena. Lá estava. Não preocupação. Não pedido de desculpas. Aparência. Não estou fazendo cena, eu disse. Estou estabelecendo um limite. Larissa mudou o peso de um pé para o outro. Pela primeira vez, ela olhou direto para mim. Eu não sabia que você já tinha tido o bebê. Ela disse baixinho. A voz dela era cuidadosa, medida. Sim, respondi. Na semana passada, meu marido olhou para ela, surpreso. Você não me contou. Não te contei um monte de coisas, eu disse. O silêncio se acomodou entre nós. Então meu marido se endireitou, como se resetasse. Certo, ele disse. Tudo bem, vamos conversar. Mas primeiro, onde está meu filho? A palavra meu ficou no ar. Senti algo firme dentro de mim, como uma linha em que eu podia ficar sem vacilar. Olhei para ele. Então disse muito calmamente, que bebê? Por um segundo, ele só piscou para mim. Ok? O bebê, repeti. Aquele que você me disse para chamar um táxi às 2 da manhã. Ninguém se moveu. Até Márcia ficou quieta. Meu marido soltou uma risada curta, como se achasse que era algum mal-entendido. Iris, eu estava meio dormindo, ele disse. Não percebi. Você percebeu o suficiente para desligar o celular, eu disse. A expressão dele mudou. Não culpa. Ainda não. Defensiva. Isso não é justo, ele respondeu. Eu tinha uma reunião importante. Precisava estar descansado. Eu estava em trabalho de parto. Eu disse, sem levantar a voz, só afirmando. O olhar de Larissa foi para ele. O aperto de Márcia na bolsa aumentou. Eu dirigi sozinha para o hospital. Continuei, sozinha. Às 2h21 da manhã, cheguei na emergência sozinha. Às 6h15 você me mandou mensagem. Tudo bem? Meu marido abriu a boca de novo, mas nada saiu dessa vez. Continuei. Eu escrevi tudo, eu disse. Horários, mensagens, transferências da nossa conta, o apartamento em Osasco. Aquilo acertou. O rosto dele mudou de um jeito que eu não tinha visto antes. Iris, ele disse mais baixo agora. Não é a hora. Essa é exatamente a hora, respondi. Márcia olhou dele para mim, a confusão virando algo mais afiado. Leandro, ela disse. Do que ela está falando? Ele não respondeu. Larissa deu um passo para trás, como se o chão tivesse mudado. Acho que eu devo ir, murmurou. Meu marido esticou a mão para o braço dela instintivamente.
Não, espera. Ela puxou o braço. Você me disse que era complicado. Ela disse, não isso. Então virou e desceu a garagem sem olhar para trás. A luz da tarde pegou o cabelo dela enquanto ela ia embora. E por um segundo tudo pareceu muito parado. Márcia ficou olhando atrás dela. Depois virou para meu marido. O que você fez? Exigiu. Meu marido passou a mão pelo cabelo, a compostura escorregando. Isso está sendo exagerado, ele disse. Iris está chateada. Ela acabou de ter um bebê. Não estou chateada, eu disse. E era verdade. Estou clara. Ele olhou para mim, depois olhou de verdade, e algo na expressão dele falhou. Onde ele está? Perguntou de novo. Mais quieto agora. Ajustei Levi nos braços. Senti o peso pequeno dele, a respiração estável. Você não esteve lá quando ele nasceu. Eu disse, não tem direito de aparecer agora e fingir que é pai. Meu marido deu um passo para trás como se as palavras tivessem força física. Não é assim que funciona, ele disse. Agora é, respondi. Márcia balançou a cabeça, a voz tremendo entre raiva e descrença. Esse é seu marido, ela disse. Você não pode simplesmente. Posso, eu disse. E fechei a porta. O clique da fechadura ecoou pelo corredor, final e limpo. Dentro da casa estava quieto de novo. Levi se mexeu levemente, depois se acomodou. Fiquei ali um momento, uma mão descansando leve nas costas dele, ouvindo o silêncio. Não vazio, pacífico. Pela primeira vez em muito tempo, parecia algo que eu não precisava consertar. A primeira noite na casa nova, acordei às 2:00 da manhã. Por um segundo, não soube onde estava. O quarto estava mais escuro do que eu esperava, mais quieto também. Sem zumbido da geladeira velha, sem luz da rua se infiltrando pelas persianas do jeito que acontecia em Barueri. Só quietude e a respiração suave e estável de Levi no berço ao lado da minha cama. Virei a cabeça e chequei o relógio digital na mesinha de cabeceira. 2:00 da manhã. Quase sorri. Não porque algo fosse engraçado, mas porque o número não parecia mais uma ferida. Parecia um marcador. Um lugar que eu tinha atravessado e saído do outro lado. Levi fez um som pequeno. Um pequeno alongamento dos braços como se testasse o ar. Estiquei a mão e descansei ela gentilmente no peito dele. Está tudo bem, sussurrei. Estou bem aqui. Aquilo tinha virado nossa rotina em Cotia. Uma casa menor, rua mais quieta, menos expectativas no ar. O tipo de lugar onde ninguém se importava se seu gramado não estava perfeitamente aparado toda semana, ou se a luz da entrada ficava acesa a noite toda porque você estava cansada demais para apagar. Tínhamos estado lá 3 semanas. 3 semanas desde que fechei a porta para meu marido. 3 semanas desde que a advogada protocolou a papelada. 3 semanas aprendendo como era tomar decisões sem verificar o humor de outra pessoa primeiro. Não era fácil. Qualquer um que diz que recomeçar parece limpo e empoderador, o tempo todo não fez isso aos 40, e um com um recém-nascido. Havia noites em que Levi chorava por motivos que eu não conseguia descobrir, e eu ficava na cozinha às 2:17 da manhã, balançando ele gentilmente enquanto o relógio do micro-ondas piscava para mim, e eu me perguntava se estava fazendo qualquer coisa certo. Havia manhãs em que eu olhava para a pilha de documentos que Letícia tinha me dado, extratos financeiros, cronogramas, formulários, e sentia o peso pressionar meu peito. Havia momentos quietos também, do tipo que entravam inesperados, como o jeito que a mão de Levi se curvava no meu dedo, ou o jeito que a casa soava quando éramos só nós dois respirando nela. Aqueles momentos importavam mais do que eu esperava. Meu marido ligou na primeira semana. Deixei tocar. Depois mandou mensagem. Precisamos conversar. Não respondi. Outra mensagem seguiu. Você não pode me impedir de ver meu filho. Li aquela 2 vezes. Então digitei de volta pela primeira vez desde o hospital. Você pode solicitar visitação pelos canais adequados. Não era emocional, não era raiva. Era claro. Letícia disse que isso importava. Mantenha tudo documentado. Ela me disse durante uma das reuniões. Consistência é sua força aqui. Então fiquei consistente. As mensagens do meu marido vinham em ondas nos dias seguintes. Algumas frustradas, algumas quase implorando, 1 ou 2 que tentavam soar razoáveis. Não me engajei além do necessário. Eventualmente, o advogado dele entrou em contato. Foi quando as coisas mudaram de pessoal para formal. Sentamos um de frente para o outro,
em uma pequena sala de conferência na região de São Paulo. Uma mesa longa entre nós, que parecia uma fronteira que nenhum de nós podia mais cruzar. Meu marido parecia diferente ali, menos certo. A gravata ligeiramente torta, a confiança polida de sempre gasta nas bordas. Olhou para mim uma vez quando entrei, depois desviou o olhar. Iris, ele disse baixinho. Assente, meu marido. Letícia cuidou da maior parte. Cronograma, documentação, divulgações financeiras. De vez em quando o advogado do meu marido fazia uma pergunta e eu respondia simplesmente, direto, sem enfeite. Em um momento meu marido se inclinou um pouco para a frente, a voz baixa. Você realmente está fazendo isso, ele disse. Encontrei os olhos dele. Sim, respondi. Ele balançou a cabeça como se não conseguisse reconciliar a versão de mim que ele tinha conhecido com a que estava sentada de frente para ele agora. Isso é extremo, ele disse. Por uma noite só. Senti algo quase como tristeza então, não exatamente por ele, pelos anos que eu tinha passado explicando coisas para ele de formas que ele nunca ouvia. Não foi uma noite só, eu disse. Foi a noite em que tudo ficou claro. Letícia colocou um documento na frente dele. Vamos nos manter focados, ela disse calmamente. Nós nos mantivemos. O processo avançou, devagar, completamente. Houve negociações, ajustes, momentos em que eu me sentia cansada o suficiente para considerar ceder só para parar. Mas toda vez que aquele pensamento surgia, eu voltava às 2 da manhã, ao corredor, ao som da voz dele, me dizendo para chamar um táxi. Clareza é uma coisa poderosa quando você se agarra a ela. Algumas semanas depois, meu marido pediu uma visita supervisionada. Letícia explicou as opções, as condições. A senhora não é obrigada, ela disse. Mas às vezes permitir um encontro controlado pode trabalhar a seu favor a longo prazo. Pensei nisso, não sobre meu marido, sobre Levi, sobre o que poderia significar um dia para ele fazer perguntas. Certo, eu disse, uma visita. Aconteceu em uma sala pequena e neutra. Um sofá, 2 cadeiras, uma mesa com uma caixa de lenços que parecia estar ali havia anos. Meu marido entrou e parou quando viu Levi. Por um momento não disse nada. Então baixinho, ele é pequeno, ele nasceu cedo, respondi. Meu marido assentiu como se tentasse acompanhar uma história de que tinha perdido o começo. Posso? Perguntou, gesticulando ligeiramente. Entreguei Levi para ele com cuidado. Meu marido segurou ele desajeitado no começo, como alguém carregando algo frágil a que não estava acostumado. Levi se mexeu, fez um som suave, depois se acomodou de novo. Meu marido olhou para ele, a expressão mudando de um jeito que eu não conseguia ler direito. Eu não sabia, ele disse. Não respondi. Porque a verdade era que ele tinha sabido o suficiente. Tinha sabido que eu estava em trabalho de parto. Tinha sabido que eu precisava dele. Tinha feito uma escolha. Depois de alguns minutos, Levi começou a se agitar, e eu estiquei a mão para pegar ele de volta. Meu marido hesitou, depois soltou. Só isso? Perguntou. Por hoje, eu disse. Ele assentiu devagar. Enquanto se levantava para sair, parou na porta. Eu errei, ele disse. Era o mais perto que ele tinha chegado de dizer claramente. Segurei Levi, um pouco mais perto. Sim, eu disse. Então ele saiu, sem discussão, sem cena. Só um homem saindo de uma sala com menos do que tinha entrado. Naquela noite, de volta em Cotia, sentei na sala com Levi dormindo contra meu peito e a luz tardia se esticando pelo piso. A casa estava quieta, não vazia, pacífica. Pensei em tudo o que tinha acontecido, não só a noite às 2 da manhã, mas todos os pequenos momentos antes dela. Os que eu tinha explicado, os que tinha aceitado. Casamento não quebra em uma noite, eu disse baixinho. Só mostra onde as rachaduras já estavam. Levi se mexeu levemente, a respiração estável e segura. Olhei para ele e senti algo se acomodar dentro de mim. Não raiva, nem alívio. Algo mais firme, respeito, por mim mesma, pela vida que estava construindo. Às 2 da manhã, sussurrei, quase como se contasse a ele uma história que ele ouviria de novo um dia. Ele escolheu dormir. Pausei, deixando o silêncio preencher o espaço entre aquelas palavras. Eu escolhi a mim mesma. Lá fora, em algum lugar da rua, uma luz de entrada acendeu. Um carro passou devagar, pneus zumbindo contra a estrada, sons comuns. Uma vida seguindo em frente, e aos 41 eu disse, descansando a bochecha levemente contra a cabeça de Levi,
Aquela foi a primeira escolha realmente certa que eu tinha feito em anos. Se você já se viu parado no escuro esperando alguém aparecer por você, talvez valha perguntar o que acontece se eles não aparecerem. Talvez valha perguntar o que você escolheria em vez disso. Porque às vezes o momento que parece o fim de algo é na verdade o começo de tudo que importa. E se esta história ficou com você, se lembrou você de algo que viveu ou de algo que tem adiado, talvez valha segurar aquele sentimento um pouco mais. Compartilhe, pense nele, ou só fique com ele em silêncio. Algumas decisões não precisam de plateia, só precisam de você.